dia! Dando continuidade às nossas palestras da 24ª CIPAT, né? Hoje estamos aqui com a nossa convidada, tá? Que é a Rayara Júlio. Ela é psicóloga sistêmica e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a saúde mental e os seus prejuízos, né? Bom dia, Rayara. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Agradeço o convite Tudo para bem, participar hoje aqui com vocês. Fico muito feliz. obrigada. Rayara, assim, ó, hoje, né, a gente está passando ainda por uma pandemia que não tem fim, parece. Uhum, Então, uhum, assim, ó, a gente tem umas dúvidas, sim, todo mundo pensa que não atinge, mas atinge toda a nossa parte da saúde mental, né? sim, O com certeza. isolamento, a pandemia da Sim, Covid-19. Então, assim, ó, sim, fala um pouquinho para a gente quais os danos psicológicos dessa pandemia, tá? uhum, Para a população na parte da sim. saúde mental. Então, né, Vanessa, primeiramente a gente percebe aí toda uma repercussão, né, de um boom muito grande que deu, do começo da pandemia. Eh, Aqui eu trouxe algumas informações para a gente debater um pouquinho, para a gente conversar, né, para trazer de dados, que nesse momento já tinha uns dados recentes da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, falando que o Brasil é o país que tem os maiores índices de casos de depressão e ansiedade entre o mundo inteiro. Então, isso já é uma realidade aqui no nosso país, né? E com essa questão da pandemia, isso trouxe um agravamento dessa situação, porque aumentou muito mais os casos, né? Parece que não, as pessoas acabam não percebendo muito essa realidade, mas devido a esses fatores, né, que a gente percebe, do isolamento social, da crise econômica que bateu no sistema, né? Na questão do aumento do número de mortes também, que assustou muito a população, toda a questão do risco da contaminação, todo o sofrimento psicológico que realmente tem em volta disso, né? Então, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada, alguns dados também das universidades, né, federais aqui do nosso país, que é da URJ, tá? Que 90% dos casos de depressão, né, houve um aumento já nisso, e também aqui da URGS, né, do nosso estado, que a partir da metade do ano passado, que já foi, né, durante esse início ali, da metade, um pouquinho depois que começou a pandemia, houve um aumento de 80%, né, dos casos de ansiedade. Então, a população realmente se prejudicou muito mais. Parece que não é uma questão visível, mas a gente percebendo, trazendo os dados, né, olhando, a gente vê que realmente agravou muito. Rayara, a ansiedade e o medo, elas estão sempre associadas? Na realidade, elas se associam sim. Porque o que que acontece? A ansiedade, e é bom até a gente falar sobre isso, né? Que as pessoas ficam em torno disso, como funciona a ansiedade, o que que é a ansiedade, fica tudo muito difícil, né? De delimitar o que que pode ser saudável, normal, né? Ou já uma questão de adoecimento. Então, assim, a ansiedade, ela já nos acompanha na nossa rotina de vida, no nosso cotidiano, né? Toda pessoa tem uma parcela de ansiedade por enfrentar situações que ela não está acostumada a lidar, né? Processo de adaptação, isso é natural do nosso organismo, né? Só que isso gera um processo de adoecimento, que nem a gente percebe, quando entra em descontrole, né? Que a pessoa acaba tendo, sim, muito medo de tudo, né? Se sente insegura em relação a várias questões, e muitas vezes até pela questão de não conseguir lidar com o dia a dia, com a rotina diária, de não conseguir viver realmente a rotina do dia, né? O que que a gente pode fazer neste momento? O que que eu posso fazer na minha vida agora, neste momento? Eu estou participando, eu estou fazendo a minha rotina. Quando isso, a pessoa perde esse foco, gera muito mais ansiedade pelo medo, né? Já diz aí, a antecipação do futuro, né? Então, claro que essa antecipação vai gerar um medo, né? Porque é desconhecido, a gente não sabe o que que vai acontecer, né? Nos outros períodos da nossa vida, a gente só sabe do momento presente, né? E quais os principais sintomas? Assim, as pessoas dizem, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade. O que que tu Uhum. classifica para nós, assim, ó, os principais sintomas
para saber de depressão, ansiedade, que tu pode classificar para nós? Tá. Então, assim, bem como eu falei, né, nessa questão sutil de perceber, ansiedade, a pessoa pode sentir, né, na sua rotina diária, mas quando isso gera um prejuízo, né, na rotina dela, de trabalho, de interação social, de estar com a família, né, de conseguir fazer as suas coisas, naturalmente, né, de modo natural. Nisso a ansiedade, né, se percebe o quanto já está tendo prejuízo, da pessoa não conseguir muitas vezes manter o foco para conseguir trabalhar, ou para conseguir estar com as pessoas. O medo, né, que daqui a pouco vai gerar um gatilho de, síndrome do pânico, aí vai se desenvolver uma síndrome do pânico por um gatilho, né, de susto, de medo, ansiedade, e a pessoa não consegue mais estar nos lugares, não consegue trabalhar, não consegue estar em público, né. Então isso já, pode ser classificado como um risco, né, já está em processo de adoecimento. E a depressão, a pessoa também vai ter esse prejuízo, né, Vanessa, não vai conseguir mais, se sentir confortável, nos lugares, ou então não vai conseguir nem realizar o mínimo das suas tarefas diárias, né, que a gente sabe da rotina, trabalhar, se alimentar, né, conseguir realizar coisas, para o seu bem próprio, né. E aí esses sinais de tristeza, porque muitas vezes a ansiedade e a depressão também, caminham juntas, né, elas podem estar associadas. E aí isso é uma coisa muito forte, às vezes a pessoa percebe que está ansiosa, mas não percebe que esse sofrimento da ansiedade também pode causar uma depressão, pode deprimir, né. Sim. E aí então esse fator de tristeza, de não conseguir fazer as suas atividades na rotina, e o choro e várias outras coisas que vão, rondando, né. E ela pode causar morte? Os riscos são importantes, né, porque o que que acontece? A ansiedade, ela gera, vários fatores em torno, né. A pessoa, muitas vezes, por estar ansiosa e não conseguir buscar um tratamento, uma ajuda, vai acabar, tendo uma fuga, né, em outras questões. Vai para outros lados, né, inclusive eu trouxe também aí nos slides essas questões, que a pessoa, vai acabar fugindo um pouco, né, vai tentar buscar uma fuga para conseguir se sentir melhor. Muitas vezes isso acontece como? No uso das drogas, né, que até isso também aconteceu no período da pandemia, que a gente percebe, que houve um aumento desse número, né, nesse índice de consumo de substâncias. Então, os maiores níveis de estresse, né, a pessoa vai se sentir muito irritada, muito estressada, muito incomodada com as coisas não dando certo, tá. Vai aumentar o uso de substâncias, aí o consumo vai se prejudicar, né, a gente sabe que isso vai trazer um prejuízo enorme para o organismo, né. Então, por exemplo, o consumo de álcool, o cigarro e outras drogas, né. A depressão também, o que que acontece? A depressão, quando a pessoa está ali, não consegue se sentir confortável, não consegue pedir um apoio à família, sua rede de apoio social, muitas vezes no ambiente de trabalho, né, que nem aí contigo, que também tem essa rede, faz essa ponte, né, para os trabalhadores, a pessoa vai acabar fazendo também ou o uso de substâncias para essa fuga, ou então vai aumentar o risco, né, de suicídio, porque isso vai estar associado, né, Vanessa, à depressão, com essa sensação de não conseguir viver, de não conseguir estar bem para, né, para viver. Então a pessoa corre o risco de sim cometer também o suicídio. Até às vezes infarto, né? Uhum, exatamente. E essa é Muito. uma questão também que se associa, né, a ansiedade ela vai gerar, que nem eu sempre falo, né, um fluxo muito maior de já das substâncias próprias do corpo, né, altera todo o metabolismo do nosso organismo, tá. Com certeza. A pessoa acaba, acelerando, né, todo o seu sistema metabólico, né, do gatilho da ansiedade, já pelo disparo da ansiedade, e isso, associado com o consumo, né, das substâncias químicas, ou então com um estilo de vida prejudicial, né, a falta de cuidado com o seu organismo, né, com a sua saúde, acaba causando, né, situações, condições dessas, como infarto, AVC, né, o consumo de álcool ali, que nem a gente sabe, as lesões do fígado e toda essa questão da saúde física. Então é tudo associado. A saúde mental, como eu sempre falo, associa-se a saúde mental e a saúde física vão andar juntas. A diferença é que as pessoas às vezes não conseguem perceber, né, o quanto é Sim. importante sim, elas estarem, bem. Rayara, conta fala um pouquinho para nós como é que a gente pode ajudar
uma pessoa que está com muita ansiedade, como é que é o tratamento? Como é que se Uhum. ajuda isso? Então, na realidade, a pessoa, quando percebe, né, que está se sentindo prejudicada, que nem eu trouxe, né, está percebendo esse prejuízo para sua vida, precisa buscar essa rede, né, Vanessa, de amparo. Sempre vai ter, alguém próximo para dar esse apoio, né. Principalmente a pessoa também com a questão de depressão, muitas vezes a pessoa não se sente capaz de ali pedir uma ajuda, porque a gente sabe do estigma, né, Vanessa, de todo esse tabu que tem em cima, de que muitas vezes as pessoas acabam erroneamente por não terem informação, né, de que aquilo não vai fazer mal, que passa, né, que daqui a pouco trabalhando bastante ou fazendo outras coisas, né, tendo outras formas, buscar outras formas vai passar, vai ficar tudo bem, mas não é assim que funciona. Como a gente fala, quando a pessoa já identifica o prejuízo, tem que buscar um amparo na rede de apoio, né, seja o social, ali, a família, né, ou no seu trabalho, né, onde tenha ali disponibilizando essa, né, um setor que vai disponibilizar alguém para esse apoio, e buscar um dispositivos de saúde, né, muitas vezes nos municípios tem os dispositivos públicos ou os atendimentos, né, que são particulares, todo o processo, né, dos profissionais que vão amparar para essa melhora. Principalmente não se automedicar, né? Exatamente, que essa questão também é muito grave. Hoje a gente sabe quantas pessoas estão buscando, né. É. Algumas pessoas vão lá e buscam tratamento, só que aí, acabam se designando por conta própria, e isso é muito arriscado. Entra também num consumo de substância química sem, o cuidado, né, Vanessa, porque o remédio é uma substância química que é potente, né, que ela vai ter um direcionamento, mas para aquilo que seja importante, não para outra coisa que a pessoa muitas vezes o organismo não vai dar conta de uma coisa que não seja, né. Com certeza. E quais as atividades, tá, que pode se fazer para melhorar a saúde mental? Então, muito importante, né, para os cuidados com a saúde mental, até para prevenção muitas vezes, né, Vanessa, porque a gente sabe que o estilo de vida hoje é diferente, né, a gente sabe de todo um processo que tem aí, de mudanças abruptas, né, da mecanização do mercado de trabalho, do uso da tecnologia e ela muito rápido, assim, se envolvendo muito, né, no movimento, da nossa vida, muitas vezes até isso disparando e a gente não sabendo muito lidar. Essas informações às vezes acabam realmente, parece que vulnerabiliza as pessoas, né, parece que assusta, é natural, é um processo que a gente precisa também se adaptar, entender, fazer uma aceitação disso, né, normalizar que a gente acaba sendo vulnerável, às vezes, em algumas questões do cotidiano da vida, né. Então, nesse movimento, a pessoa buscar, também entender isso, buscar ali, prevenir a sua saúde, fazendo o quê? Cuidando de si, né, que nem eu falo, buscando o seu autoconhecimento também, o entendimento das suas questões interiores, muitas vezes processos de estresse, de problemas já que, às vezes, menores, né, vão aumentar depois quando não tem uma busca, quando não tem uma ajuda. Então, se a pessoa está numa rotina mais prejudicada, está em sofrimento com alguma coisa na sua rotina, de estresse, que nem eu falei, qualquer seja o ambiente, né, de trabalho, de família, social, buscar, o seu autoconhecimento, fazer atividades, né, físicas que também proporcionam na melhora, né, da saúde mental saudável, prática de esportes, busca de alimentação saudável, que é muito importante. A gente sabe que hoje, que nem eu falei, né, essa rotina muito desgastante às vezes, os hábitos de práticas de exercício, esportes e alimentação se perde muito. Então é tentar buscar um pouco desses recursos para o organismo se nutrir dessas coisas positivas e melhores, né. Essa boa rotina de sono também, a gente sabe que fica muito na tecnologia, às vezes excesso de tela, isso prejudica demais. E aí isso vai gerando toda uma carga para o organismo, que também causa o adoecimento, né, mental e o adoecimento físico. Com certeza. Então essas são formas de prevenção também, né. Que tu daria de alguma dica para o pessoal, né, que trabalha, que roda várias vezes no seu trabalho, turnos, né, que nossos Uhum, trabalhadores trabalham manhã, tarde, noite, sim, madrugada. O que tu uhum. daria uma dica para eles, assim, para sempre estar alerta com a sua saúde mental? Sim. Então, bem como tu falou, essa questão às vezes da carga do trabalho, da mudança de turno, a gente sabe que, às vezes o organismo humano, né, físico, a condição física, às vezes até consegue se gerenciar, consegue se adaptar um pouquinho.
né? Mas, às vezes, a saúde mental lá, a condição mental pode estar mais prejudicada, pode entrar em sofrimento, e às vezes a pessoa, né, o próprio trabalhador até ter dificuldade para identificar isso, porque é muito sutil, né? Às vezes o organismo está ali funcionando muito bem e está tudo certo, mas a tua mente, né, tu não consegue enxergar, então tu não sabe se ela está funcionando bem ou não está, né? Enquanto está funcionando, parece que está tudo indo. Mas é perceber esse alerta, né? Quando a gente fala aí, que nem eu disse, né? Quando tu percebe que o teu sono já não consegue mais estar regular, quando tu já tem essa dificuldade para conseguir dormir, precisa de apoio de alguma medicação, ou às vezes até o uso de alguma substância, que nem eu trouxe, né? Para isso, para conseguir dormir melhor. Então, é tentar buscar esses hábitos para uma boa rotina de sono, tentar se alimentar o melhor possível, proporcionar, se propiciar momentos de descanso realmente efetivo, porque às vezes é muito comum nessa correria de trabalho, só trabalhar, trabalhar, trabalhar e acabar não buscando isso. É importante descansar, né? A pessoa não vai ser incapacitada, não vai ser incapaz de fazer outras coisas só porque está tendo, se proporcionando um momento de descanso. Essa correria do dia a dia, de muito trabalho, de coisas muito em excesso, né? Carga de trabalho em excesso, buscar muita coisa para fazer, fazer, fazer e não descansar, desorganiza muito o organismo, prejudica e traz sofrimento, sim, para a mente demais, né? Até chegar ao adoecimento. Então, isso, descansar, ter boa rotina, né? Bons hábitos alimentares, tentar prevenir também a saúde física, né? Buscar sempre médico, porque a gente sabe que às vezes os trabalhadores estão ali sempre muito, né? Trabalhando e acabam deixando de lado toda essa questão. Então, é prevenir, sim, a saúde em todos os sentidos. Fazer o melhor que pode dentro das suas condições, né? Mas fazer o que consegue. Todo mundo tem que ter o seu momento, né? Mas também com Exatamente. cautela, né? Isso, certo. Então tá. Muito obrigada, Rayara, pelas tuas dicas, né? Pela nossa Uhum, conversa. Um bom dia sim. para ti. Tudo de Obrigada, bom. Vanessa. Eu espero que vocês também tenham um bom trabalho aí pelo restante, né, com o pessoal. Agradeço mais uma vez o convite e tá tudo de bom para vocês.